No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Senhor Jesus, mais uma vez eu me coloco em oração diante da tua santa palavra, ó Deus, pedindo socorro, ó Deus, e misericórdia, para que possamos estar diante da tua palavra e o teu Espírito, ó Deus, possa operar em nós as convicções que precisamos sair daqui esta noite, ó Deus. Fala conosco, ó Pai, de maneira que nossos corações possam obter a revelação que está aqui diante de nós, deste Verbo que se fez carne, ó Deus, e possamos olhar para Cristo, entregar nossas vidas a Ele, recebê-lo como João diz, e termos as nossas vidas transformadas por essa luz maravilhosa. É o que eu oro, Pai, em nome de Jesus, e agradeço. Amém. Meus irmãos, nós iniciamos já uma série sobre os atributos de Deus. Esse é um tema muito importante, irmãos, porque tratamos de estudar quem é Deus, quem é o Deus que nós adoramos, que nós professamos. Nós precisamos correr para a palavra, nós vimos no domingo passado, para descobrir quem é o Deus verdadeiro. Porque, irmãos, se nós não corrermos para a palavra de Deus, para encontrarmos as verdades reveladas sobre Deus, automaticamente você vai ter na tua mente, no teu coração, um ídolo a quem você adora. Um ídolo que foi concebido pela tua imaginação e pelos teus pensamentos. O máximo que o ser humano faz fora das Escrituras, irmãos, diante do conhecimento que ele tem que existe um Criador, que existe um Deus, é fazer o quê com isso, com a sua imaginação? Um ídolo. Isso que nós vimos no culto passado. Nós somos convocados, inclusive pelo próprio Senhor Jesus, em João 17, versículo 5, versículo 3, que nós devemos conhecer o único Deus verdadeiro. Jesus, ele ora, nas suas palavras finais aqui no mundo, ele orava para que os seus discípulos conhecessem o único Deus verdadeiro. E conhecer o único Deus verdadeiro é a vida eterna. A vida eterna, como a gente viu, não é simplesmente viver sem fim. A vida eterna envolve você conhecer o único Deus verdadeiro. A grande boa notícia dessa verdade, dessa grande busca, irmãos, é que ela não vai começar lá na eternidade no céu. Ela já pode começar, ela começa obrigatoriamente aqui na terra. E hoje, irmãos, já que a palavra de Deus e o próprio Jesus aponta para as Escrituras, é isso que nós conhecemos na Bíblia, precisamos conhecer quem é o único Deus verdadeiro. Nós vamos ter como manual para nossa instrução a palavra de Deus. E a palavra de Deus, por sua vez, irmãos, vai apontar para um ser maravilhoso, Jesus Cristo. É por meio de Jesus Cristo, irmãos, que nós vamos obter um conhecimento prático de quem é Deus, pessoal de quem é Deus, o Deus que é revelado nas Escrituras. Porque seria muita tolice da nossa parte achar que conhecer a Deus, irmãos, é simplesmente você memorizar na sua cabeça um monte de conceito teórico. Envolve você estudar. Mas quando a gente vai olhar para a palavra de Deus, você vai observar que a palavra aponta para Jesus Cristo. E aqui no livro de João, irmãos, esse é um texto que alguns teólogos, algumas pessoas na história reconhecem que esse texto é um dos grandes porções da palavra de Deus que aponta para Jesus Cristo como Deus. Irmãos, nenhum ensino tem sido mais atacado ao longo da história do cristianismo
do que a doutrina de que Jesus é Deus. Mas também, irmãos, de igual modo, a doutrina de que Jesus também é homem. Esse é um grande mistério, irmãos, que a palavra nos revela. Acredito que se as crianças lerem esse texto aqui, dependendo da idade, elas já vão conseguir entender que o texto está falando de Jesus. Então, de uma maneira até mesmo simples, nós aprendemos que Deus se fez carne por meio de Cristo. E esse é o tema do nosso sermão desta noite, o Verbo encarnado. Ao longo desta mensagem, nós vamos explorar as verdades fundamentais que nos revelam quem realmente é Jesus, a palavra encarnada. As verdades ensinadas aqui são um convite à nossa fé, um chamado à urgência de conhecê-lo mais profundamente. Irmãos, conhecer a Jesus não é uma opção para o homem. Conhecer a Jesus, irmãos, é algo urgente. É uma convocação urgente que nós temos nessa passagem. Como podemos deixar de lado a grandeza e a beleza dessa revelação? Precisamos despertar para a revelação de que o Verbo não é apenas uma expressão de sabedoria ou de comunicação, mas a própria essência de Deus. Como considerar a urgência com que essa verdade se apresenta a nós em nossos dias? Esse é o nosso desafio nesta noite. Como aplicar essa verdade a nós, irmãos, nos dias em que vivemos? Assim, enquanto examinamos a verdade sobre o Verbo que se fez carne, eu peço que você abra o seu coração, os seus ouvidos, deixando que a luz dessa verdade ilumine sua vida e transforme a sua perspectiva de Deus. Que possamos juntos nos aprofundar nas Escrituras, revelando a glória do nosso Senhor e permitindo que sua luz resplandeça nas trevas deste mundo. Tudo que nós vamos tratar aqui, irmãos, vai envolver uma palavra, verbo. O verbo aqui, irmãos, é uma palavra chamada logos no grego. Se você for olhar na sua Bíblia, você vai observar que esse verbo, ele está com letra maiúscula. É um logos com letra maiúscula. Essa palavra logos, irmãos, ela indica razão e comunicação. O verbo é palavra. Só que em que sentido? Em razão, palavra em pensamento e palavra em palavras ditas, mencionadas. Tem um teólogo chamado Matthew Henry que ele explica muito bem, eu gosto muito da explicação dele sobre o logos. Ele explica que o logos é composto de duas partes: a palavra que é concebida e a palavra que é pronunciada. O que é a palavra concebida? É aquela que pensamos e que é a primeira expressão da nossa alma, irmãos. Então, a palavra pensada é a palavra que é concebida, ligada aos nossos pensamentos. Por isso, a segunda pessoa da Trindade é chamada de Verbo, pois representa a sabedoria eterna de Deus. Assim como nossos pensamentos são gerados pela alma, embora a gente saiba o que a gente pensa, entender como isso acontece é um mistério. Você sabe como os teus pensamentos são gerados? Como eles são processados? Não se tem resposta para isso. Você sabe que você pensa, mas você não sabe de que maneira esse pensamento é gerado em você. E olha aqui o que o apóstolo João está dizendo. Que Jesus, ele é o verbo de Deus. Ele é a expressão do pensamento de Deus. Então, por meio de Cristo, irmãos, você tem o quê? O verbo que foi concebido na mente de Deus, a palavra, o entendimento. E é revelado por meio de Cristo. O que é a palavra pronunciada? É a fala, que revela a nossa mente. Eu tenho duas crianças lá em casa. Um deles, que eu não posso falar o nome, você sabe exatamente tudo que ele pensa pelo que ele fala. Ele fala exatamente o que ele pensa sem querer, por meio do que ele fala. Agora tem um outro que ele consegue falar só aquilo que ele quer, para esconder todo o resto que ele pensa. Então, irmãos, essa capacidade nossa de pensar reflete também, irmãos, algo sobre Jesus. Porque a gente sabe o que uma pessoa pensa por meio do que ela fala, a maneira como ela se expressa. E vocês sabiam, irmãos, que a gente não pode ir além do que a gente pensa? Você não vai conhecer o mundo em sua volta além do conhecimento que você tem, aqui na tua mente. E que você consegue comunicar de alguma forma. Então, irmãos, Jesus, ele se fez carne por nós para manifestar o que de Deus? Os pensamentos de Deus e as palavras de Deus. Por que isso é importante, irmãos? Nós vamos ver isso. Nosso objetivo nesta noite é ver por que isso é importante. E para entender melhor o que esta passagem tem a nos ensinar, nós vamos apresentar 3 tópicos. Primeiro, nós falamos que Jesus, ele é o verbo que se fez carne.
Vocês perceberam já então que quando João diz que Jesus é o verbo que se fez carne, quem que ele é? É apenas uma voz por aí que existia e Jesus incorporou, encarnou? Quando Jesus diz que ele é o verbo, ele está dizendo que ele é quem? Que ele é Deus. Então, o nosso primeiro tópico é apontar para os sinais ou as provas de que Jesus realmente é o verbo. E o segundo tópico é a resposta ao verbo. Que resposta o homem tem que dar ao verbo que se fez carne? E depois, por último, nós vamos ver a glória do verbo encarnado que se revelou a nós. Primeiro tópico, os sinais, então, da divindade do verbo. Primeiro sinal, irmãos, que você vai encontrar no versículo 1º e no versículo 2º é a sua pré-existência. O que é uma coisa pré-existente? Jesus se fez carne, certo? No entanto, irmãos, ele já existia antes. Olha o que o versículo diz, irmãos. No princípio era o verbo com V maiúsculo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O versículo 2 diz: ele estava no princípio com Deus. Estas palavras inaugurais são o alicerce sobre o qual se constrói a compreensão da divindade de Cristo. Jesus, ele é Deus. Esse versículo, se você quer entender qual é a prova, qual é o versículo que prova que Jesus era Deus? Se você for conversar, por exemplo, com o testemunho de Jeová, eles vão pegar esse texto e fazer um malabarismo aqui na interpretação para de alguma forma tentar negar que Jesus é Deus. Mas esse versículo aponta que Jesus é Deus, porque é o verbo que já existia no princípio. No princípio era o verbo. Aqui vemos que o verbo não é uma criação, mas uma pessoa eterna. No princípio era. Não é fez ou foi criado, era. Quando a gente fala era, o que significa essa palavra? É. Então tem a ver com o ser. Jesus era, o verbo era. Antes de todas as coisas, já existia o verbo ou a palavra. Estes versículos nos remetem às primeiras palavras das Escrituras. Se você abrir a tua Bíblia, no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 1, o que você lê lá? No princípio, criou Deus os céus e a terra. O que você observa aqui? Que o apóstolo João está fazendo uma comparação, irmãos, com a criação do universo. Para apontar o quê? Para todo leitor que conhecia o Antigo Testamento saber, peraí, no princípio criou Deus os céus e a terra, e Jesus estava lá no princípio, ele era o verbo, então significa que ele era o quê? Que ele era Deus. Jesus é a revelação de Deus em palavras e ações. Ele estava com Deus. Isso implica em uma relação íntima e pessoal com o Pai. Os irmãos perceberam por que nós cremos na Trindade? O que é a Trindade? Existe apenas um Deus que se revela ou que subsiste em três pessoas que todos nós conhecemos: o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E aqui nós vemos o apóstolo destacando o papel de Jesus como verbo. Ele estava com Deus no princípio, ele era Deus. Ele vai dizer isso claramente, né? O verbo era Deus. Essa declaração é uma das afirmações mais claras e incisivas da divindade de Cristo. Essa primeira prova, então, ele pré-existia antes da criação. Se ele existia antes da criação, ele não era uma mera criatura. Ele já existia. Se ele existia antes, ele era quem, irmãos? Deus. Por que é importante nós passarmos por essas compreensões, irmãos? Para a gente não achar que o Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus pequenininho. Ah, Jesus, as pessoas automaticamente veem a imagem de um cara barbudo, com a roupinha branca, com uma faixa assim, né? Que andava por aí, as pessoas pintam e fazem imagens de Jesus. No entanto, esse não é o Jesus bíblico. Pode ser uma expressão de Jesus que se encarnou, mas não é tudo. Porque o Jesus a quem nós servimos, o que ele é, irmãos? Estava no princípio com Deus, porque ele era Deus e é Deus. Essa é a primeira prova, o primeiro sinal. O segundo, ele tinha um poder criador. Olha só o que o versículo 3 diz. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Você gosta do chão que você está pisando aqui? Você gosta desse ar que você respira? Você gosta de cantar os passarinhos, o revoar das andorinhas, dos passarinhos? Quem que fez todas essas coisas? Jesus Cristo, que era Deus. Então você tem outra coisa. Você gosta do teu corpo? Você gosta de você mesmo? Quem que fez você? Quem que te criou?
Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo te criou. Aqui João destaca o poder criador de Cristo. Não só ele existiu antes da criação, mas foi pela palavra que todas as coisas vieram à existência. A gente lê em Gênesis, né? E disse luz e houve luz. O poder da sua palavra cria as coisas, sem o mínimo esforço. Quanta diferença para nós, né? Temos que fazer o máximo de esforço para fazer as mínimas coisas, não é assim? Jesus, pelo seu poder, pela sua palavra, ele criou as coisas, decretou todas as coisas. O texto vai dizer, sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí eu pergunto aos irmãos, conseguiram reparar, irmãos, na loucura que é o pecado? Porque quando a gente peca, a gente está desconsiderando que Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. E sem ele você não existiria. Então, quando a gente peca, é uma tremenda loucura do ser humano. A profundidade dessa declaração nos assegura que cada parte da criação foi formada de acordo com a sua vontade e poder. Como cristãos, precisamos entender que tudo o que vemos e experimentamos tem um propósito divino. Nós somos uma igreja batista reformada e nós temos um princípio que é o qual nós seguimos. Só lhe deu glória. O que significa isso, irmãos? Tudo que existe, tudo que é feito para a glória de Deus. Não é para a glória do homem, não é para a glória de algum anjo, de algum santo que viveu na terra. Exclusivamente, irmãos, aponta para a glória de Deus. Quando Jesus criou todas as coisas, ele estava tentando revelar a glória dele. Estava tentando apontar para a glória dele em criar coisas, em sustentar as coisas. A criação não é um acidente, mas é um ato intencional de um Deus amoroso que desejava compartilhar sua glória e criar um relacionamento com aqueles que fez a sua imagem. Pensem bem, irmãos, o mundo, ele prega um mundo que é um caos, que as coisas não fazem o menor sentido. E nós, mesmo cristãos, enfrentamos duras fases da nossa vida de dificuldade, porque a gente pensa assim, tudo isso que eu estou passando não faz o menor sentido. No entanto, quando você olha, irmãos, para a criação e saber que Jesus criou todas as coisas, você sabe que tudo que você está passando tem um propósito. Qual é o propósito? Trazer glória para aquele que criou todas as coisas. E quem criou todas as coisas, irmão? O Senhor Jesus Cristo. Ele criou tudo para Ele. Aí eu quero apresentar destacar um outro ponto. Se Ele criou todas as coisas para Ele, irmãos, você é de quem? Você é teu? Você pertence a você mesmo? O mundo que você vive pertence ao mundo? A natureza, né? A natureza transforma a natureza num Deus no mundo que nós vivemos e chama de Mãe Terra. Existe isso, irmãos? A natureza não gerou a si mesma como se prega por aí, nas faculdades, nos meios acadêmicos. A natureza não criou a si mesma. Quem criou todas as coisas foi um ser maravilhoso e glorioso chamado Jesus Cristo. Uma outra coisa, uma terceira coisa que aponta para o verbo ser Deus é a sua autoexistência. Vamos ler João 1, do versículo 4 a 5. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aqui nós temos, irmãos, essa informação. Nele estava a vida. Nós falamos que Jesus ele é o Filho de Deus, irmãos. Inclusive na teologia se estuda que ele é eternamente gerado. E vocês não me perguntem como explica isso, porque eu não sei. Eu até agora não conheci nenhum teólogo que explica isso. No entanto, é uma resposta bíblica para esse mistério. Mas quando a gente diz que Jesus ele é o Filho, nós estamos falando do status que ele tem de Deus, de único Filho gerado. Só que o que nós lemos nesse mistério? Nele estava a vida. O que significa? Que ele é a fonte da vida. A definição de vida e luz, nele está a vida. Jesus não apenas possui a vida, que é o teu caso, que é o meu caso, e de todas as outras coisas. Nós apenas possuímos a vida. Mas nós somos proprietários da vida? Somos donos da vida? Não. Mas Jesus sim. Jesus ele é o dono da vida, porque ele é a própria fonte da vida. Jesus não promete vida eterna para nós? Por que ele promete, irmãos? Porque é dele. Quando pensamos sobre a luz, é que o texto fala também, e a vida era a luz dos homens. Então, quando pensamos sobre a luz, devemos lembrar que no mundo antigo, a luz representava a sabedoria, e a revelação e a própria presença de Deus.
Ele é a luz que ilumina o entendimento humano, oferecendo clareza no mundo dominado e controlado pela mentira, pela confusão e pela incredulidade. O mundo, irmãos, está no escuro. O mundo está mergulhado em densas trevas. Essa é a realidade do mundo, a realidade espiritual do mundo que nós vivemos. Que escuridão é essa? A escuridão do engano, da mentira, da confusão, da desordem e da incredulidade. O que é incredulidade, irmãos? As pessoas se recusam a acreditar em Deus. E aí você vê um reflexo. Jesus é a vida, ele é a luz do mundo, porque ele é o verbo que se fez carne. Esse é o raciocínio de João. João é um livro muito rápido. Ele vai passando de um argumento para o outro, de uma expressão para outra, de maneira muito rápida. Então aqui você tem agora João falando que os homens receberam a luz? Não receberam. Os homens simplesmente rejeitaram a luz. O texto diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Isso nos mostra que a verdade de Cristo é rejeitada por aqueles que vivem na escuridão. Assim como a escuridão não pode prevalecer sobre a luz, a verdade de Cristo brilha em um mundo que muitas vezes escolhe viver na ignorância do verbo que se fez carne. Essa é uma realidade, irmãos. Os homens, as sociedades, as civilizações preferem pegar o conceito de Cristo ou de cristianismo e torcer de tal forma que vira qualquer outra coisa menos cristianismo, menos a luz de Cristo. Corrompem o evangelho, corrompem as escrituras, ou então combatem contra ela, porque os homens odeiam a luz. A sociedade que nós vivemos, irmãos, ela se opõe à luz. Ela está no escuro, mas ela rejeita a luz. Quais são algumas implicações que podemos pensar disso? A primeira, a pré-existência de Cristo nos oferece esperança. Ele é eterno e imutável, o que significa que podemos confiar nele em todas as circunstâncias da vida. Qual que é a aplicação prática de saber que Jesus ele é pré-existente, que ele é eterno, que ele não muda? Qual que é a realidade à nossa volta? Tudo está mudando toda hora, o tempo inteiro. Você pensa que alguma coisa vai dar certo e tudo desmorona. Você perde a tua confiança nas pessoas, você perde a confiança na sociedade, você perde a confiança em você mesmo. No entanto, Jesus ele existe eternamente e é imutável, pré-existente. Segunda coisa, seu poder criador nos lembra que não estamos aqui por acaso. Temos um propósito e uma missão. Precisamos viver nossas vidas refletindo essa verdade como a luz deste mundo. Essa é outra aplicação, irmãos. A palavra nos convoca, nós que ouvimos e tivemos acesso à luz, a fazer o quê? Dar testemunho da luz com as nossas vidas. Você está no mundo em trevas, irmãos. No mundo que carece da verdade. No mundo que carece de direcionamento para a sua existência. Se você é um cristão, você tem essa luz em você. O que você deve fazer? Olhar para esse chamado que você tem e olhar para a tua vida, para os teus sofrimentos, para as coisas que você está experimentando e buscar extrair verdades espirituais para que por meio delas você possa, irmãos, comunicar luz no mundo que você vive. Por fim, a autoexistência de Cristo nos desafia a buscar e receber vida que Ele oferece. Não devemos ficar satisfeitos em apenas obter algumas informações teóricas sobre Ele. Precisamos receber a luz em nossos corações, permitindo que ela nos transforme. Como eu disse, irmãos, Jesus ele não é um mero conceito que a gente vem aqui sentar na igreja e aprender. Se Jesus não transforma a nossa vida, irmãos, o Jesus que nós estamos seguindo é um falso Jesus. Porque o verdadeiro Jesus, o que ele faz com a vida do homem? Transforma completamente as nossas vidas, radicalmente. E aqui o segundo tópico é a resposta à palavra encarnada. Diante dessa grandeza, irmãos, diante desse testemunho maravilhoso da verdade, dos pensamentos de Deus que se transformaram em carne por meio de Cristo e foi revelado a nós, como devemos responder a isso? O primeiro tópico aqui disso, o primeiro subitem, é o testemunho de João Batista. João Batista ele foi alguém que testemunhou de Cristo. Houve um homem, no versículo 6, enviado de Deus, cujo nome era João. Ele foi escolhido e enviado com a missão clara, dar testemunho da luz. João não estava lá para se glorificar, mas para apontar para Cristo. Ele diz: eu não sou a luz, mas vim para dar testemunho da luz. João teve um grande papel,
mas sua humildade é um modelo para todos nós. Em nossa vida, devemos perguntar: estamos refletindo a luz de Cristo em nossas ações e palavras? Estamos testemunhando para os outros, assim como João fez? As pessoas vinham até ele e pensavam que ele era um profeta ou era o próprio Salvador. João, ele tira toda a glória dele e aponta para Jesus Cristo. E assim também nós devemos fazer, irmãos, apontar para Jesus Cristo na nossa vida. Tem que ter uma seta. Quando alguém vem te buscar, perguntando alguma coisa, ou obter de você alguma informação, algum testemunho, alguma palavra, você tem que ter uma seta em você apontando para Cristo. E o versículo na sequência vai falar sobre a luz que veio ao mundo, do versículo 9 ao versículo 11. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Aqui encontramos a tragédia da incredulidade. Apesar de Jesus, a verdadeira luz, ter vindo ao mundo, o mundo não o conheceu. Essa é uma verdadeira tragédia, irmãos, da raça humana. Qual a maior tragédia que já aconteceu na humanidade? A luz ter se manifestado em carne, Deus se fazer carne e os homens olhar para ele, escutar os ensinos dele, ver os sinais que ele fez, ver os sinais que ele faz até hoje, fazer o que com isso? Não quero, isso não me serve, eu prefiro ficar nas trevas. Esse é o mundo que nós vivemos. A luz estava no meio deles, mas foram incapazes de reconhecê-la. Isso nos leva a refletir sobre a nossa própria percepção de Cristo. Estamos dispostos a reconhecer a verdade que Ele nos apresenta ou preferimos permanecer na escuridão das nossas vidas? Irmãos, a gente vê como que as coisas têm se deteriorado no mundo. E eu observo, perto de mim, longe de mim, irmãos, as pessoas se afundando no desespero. Se afundando no desespero. Não sabem o que fazer com as suas vidas. Não sabem o que vai esperar lá na frente. Estão mergulhadas no desespero, irmãos. Isso é um reflexo do que, meus irmãos? De pessoas buscando respostas longe de Cristo. Buscando viver longe de Cristo. Aonde você vai? Para onde você vai? Para cima ou para baixo? Você vai se afundar na lama onde você está ou você vai sair dela? Irmãos, qual que é o cenário que nós vivemos? Você está num lugar escuro, chamado mundo. E a figura que eu quero pintar na mente de vocês é algo muito feio. Imagine que você está numa fossa. Então, os irmãos conhecem muito bem, que moram em chácara. Você está num batente sujo, você está lá dentro, afundando, afundando, afundando aquele batente horrível. No entanto, uma corda desce para te puxar. Você tem a oportunidade de olhar para aquela corda e você sabe que aquela corda, aquela luz que está ali em cima é para te salvar daquilo. O que os homens fazem? Procuram respostas no fundo da fossa. Essa é a lógica, irmãos, do mundo que nós vivemos. Se afundam ainda mais no seu pecado. Vícios, os prazeres daquele mundo, passageiros, as drogas, as festas, as coisas que o mundo oferece, que o inimigo pinta neste mundo como algo bonito. E as pessoas mergulham nesse estilo de vida, irmãos, destrutivo, para poder passar a eternidade longe de Cristo. Mas a luz esteve aqui nas trevas. A luz esteve aqui nas trevas. No entanto, irmãos, o apóstolo João vai dizer em outra passagem, mas os homens amaram mais as trevas do que a sua luz, e ele diz a causa, porque as suas obras eram más. Essa é a realidade espiritual que você vive. A Bíblia pinta desta forma, irmãos, a nossa realidade. Aí o texto continua falando sobre a rejeição ainda. Percebe, irmãos, não faz sentido. Como que a luz do mundo se revelou aqui? Por que ela é rejeitada, irmãos? Não faz o menor sentido isso. Isso é realmente uma tragédia, irmãos. Se você quer pensar em outra palavra, é o drama da humanidade. O drama do ser humano qual que é, irmãos? Não são suas doenças. Não é nem o fato que ele simplesmente vai morrer um dia, mas o fato de ter conhecido a luz, da luz ter estado no mundo, o que o homem faz? Não quer saber. Recusa a luz. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Somos confrontados com a dura realidade da rejeição. A luz do mundo foi rejeitada. O povo que esperava o Messias, que é o povo de Israel, foi o primeiro a rejeitá-lo. Eles aguardavam, irmãos, as promessas do Antigo Testamento. O Messias virá,
o Messias virá. Eles aguardavam e aguardam até hoje. O que eles fizeram quando Jesus veio? Não quiseram saber. Rejeitaram a Jesus como Messias. Hoje, muitos ainda resistem à mensagem de Cristo. Por que isso acontece? Muitas vezes é mais fácil permanecer na zona de conforto, mesmo que isso signifique rejeitar a luz e continuar vivendo na escuridão. O que eu posso falar para você nesta noite? Não viva mais na escuridão, irmãos. A escuridão só vai trazer, irmãos, o agravamento e a profundidade, um aprofundamento do teu estado de pecado perante Deus. A promessa que nós temos, essa é a realidade, este é o cenário. A luz veio ao mundo, mas os homens, na sua condição de pecado, vivendo numa fossa suja, o que eles fazem? Preferem a fossa. Preferem mergulhar de cabeça na fossa do que esticar as mãos e se apegar em Cristo e ser trazidos para a luz. No entanto, irmãos, Deus é um Deus de amor e misericórdia que nós cantamos aqui no hino. Temos a promessa de filiação no versículo 12 e 13. Há uma mudança significativa no versículo 12. O texto diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus, ele é o verbo que se fez carne. O que ele é de Deus? O Filho eterno. Todos os que o receberam, ele deu que tipo de poder? Que tipo de privilégio ele deu a você? Que tipo de privilégio ele dá aos homens? Que também estavam rejeitando a ele. Mas aqueles que o receberam, ele dá o poder de serem chamados filhos de Deus. Ele te dá uma dignidade, irmãos, que ele tem. Ele é reconhecido como, na segunda pessoa da Trindade, como filho. O que ele oferece para os homens? A filiação com o Pai. Ele te oferece a filiação. Aqui vemos a graça de Deus em ação. Apesar da rejeição, existe uma promessa de aceitação. Aqueles que creem no seu nome recebem não apenas o perdão, mas também o privilégio de se tornarem filhos de Deus. Imagine que você é arrancado daquela fossa suja, Cristo te limpa com o sangue dele, ele te purifica, ele lava tuas vestes, para que você compareça, irmãos, perante o Pai, tendo o status de filho. É o filho pródigo, que estava comendo a lavagem do porco, que agora é recebido pelo Pai como filho amado. Não um filho que eu tenho que tolerar na minha presença, que fez coisas horríveis, mas eu tenho que, por uma obrigação, aceitar. Irmãos, não é assim que Deus se relaciona com seus filhos. Ele te recebe com um amor eterno e profundo, por meio do Verbo que se fez carne. A salvação é uma obra de Deus. Não pela herança ou pela vontade do homem, mas segundo a sua graça, o versículo 13 diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui nós vemos um grande mistério. O livro de João, ele traz muitos mistérios que são revelados aqui na palavra, irmãos. A salvação dos homens está nas mãos de Deus por meio do Filho. E ele é quem escolhe os seus eleitos, irmãos. Desde a eternidade, quando Deus criou todas as coisas, ele também escolheu os seus. Mas os seus fazem o que quando estão aqui no mundo, irmãos? Eles rejeitam o seu irmão mais velho? Recebem Jesus. Não importa o seu estado, não importa a sua condição, eles são recebidos. Eles recebem a Cristo e Cristo os recebe para apresentar ao Pai. Isso nos leva, irmãos, para o último tópico, que é a glória do Verbo encarnado. O Verbo que se fez carne. A primeira coisa que vamos destacar em relação a isso é a natureza da encarnação. Nós vimos até aqui, irmãos, muitas coisas apontando para a divindade de Jesus. Agora nós vamos ver, a partir do versículo 14, Jesus sendo aqui encarnado, a sua humanidade. A primeira verdade que nos salta aos olhos é a natureza da encarnação. Quando João declara, e o Verbo se fez carne, ele nos apresenta um profundo mistério. Deus, o Criador do universo, escolheu se limitar à forma humana. O Verbo se fez. Não implica que Jesus deixou de ser Deus, mas que na plenitude do tempo, ele se uniu à humanidade de forma plena. Isso significa que ele é completamente Deus e completamente homem, sem confusão entre as duas naturezas. 100% Deus, 100% homem. Este é um mistério que muitas vezes ultrapassa a nossa compreensão, mas é fundamental para a nossa fé.
A encarnação revela que Deus não está distante, mas se aproxima de nós. O autor da carta aos Hebreus nos ensina que ele foi semelhante a nós em todas as coisas, exceto no pecado. O fato de Jesus ter habitado entre nós é um profundo consolo. Ele não apenas observa nosso sofrimento, mas também o experimentou. Jesus ele é um sacerdote que intercede por nós, irmãos, não num gabinete, apenas vendo números em uma planilha no computador. Ele se coloca no nosso lugar. Ele sabe quais são as nossas dores. Ele sabe aquilo que te causa dor, tristeza, angústia, sofrimento. Ele sabe porque também ele experimentou tudo isso. Mesmo sem pecado, Jesus chorou, Jesus sofreu, Jesus passou por luto, Jesus passou por aqui na terra, enquanto ele estava aqui na sua condição de homem, por medo. Jesus teve medo. No jardim, claramente, ele teve medo. Jesus teve crise de ansiedade. Se você tem, Jesus também teve. Basta você ler o relato do jardim, lá onde ele estava agonizando, diante daquele cálice que ele ia tomar. E tudo isso, irmãos, num sinal claro que ele quer habitar conosco. Ele quer estar conosco, juntamente com a gente. Não um Deus distante, mas um Deus muito próximo. Nós estudamos aqui já, no nossa escola bíblica dominical, o catolicismo, por meio da imagem de Maria, se tornou muito popular, irmãos, nos séculos passados, porque os homens, naquela época medieval, tinham um conceito de um Deus distante que era somente rigoroso, e que simplesmente exigia justiça e que não tinha graça. Então as pessoas se afastaram da figura de Deus e começaram a trazer mais uma figura feminina. E por isso, irmãos, nós vemos na cultura nossa cristianizada, pelo catolicismo romano, que dá uma grande ênfase a Maria. Por qual motivo disso, irmãos? Uma distorção de ensinos bíblicos fundamentais que nós estamos vendo aqui. Jesus Cristo, irmãos, ele quer estar próximo de nós. A encarnação de Jesus tem esse propósito de mostrar que ele está com você, que ele quer habitar com você. Esse é um mistério que muitas vezes, então, foge da nossa compreensão, mas foi revelado a nós para nos trazer conforto. A segunda coisa, a glória do Verbo. João testemunha que vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. A glória de Cristo foi revelada de muitas maneiras durante a sua vida na terra. Ela foi vista em seu nascimento humilde, em sua maneira de viver e ensinar, em seus milagres, e especialmente em sua morte e ressurreição. Essa glória não era como a glória do poder e de domínio, mas a glória que vem do amor sacrificial e da verdade. Jesus, irmãos, ele não simplesmente aparece diante de nós com milhões de anjos cantando diante dele. Como ele comparece perante os homens, irmãos? Humildemente, desde o seu nascimento, numa simples manjedoura ou num coxo onde se alimenta animais. Ali Jesus foi colocado como um bebezinho. E assim Jesus vai tendo. Jesus era um tecton, uma mistura de pedreiro com carpinteiro, uma profissão humilde. Depois, quando Jesus cumpre o seu ministério, com quem ele andava? Só com sábios teólogos? No meio das pessoas, no meio das prostitutas, no meio dos ladrões, nos meios de cobradores de impostos. No entanto, não para fazer média com eles, mas para exortá-los que ele estava aqui para oferecer perdão àqueles que precisam de perdão. Ele diz que não veio trazer os justos ao arrependimento. O justo não precisa. Quem precisa é quem? De arrependimento, de perdão, os pecadores. Então Jesus vem para habitar com os pecadores, não para se contaminar com o pecado, como muitas pessoas pintam ou as séries pintam. Um Jesus meio hippie, sem autoridade, não é isso que eu quero dizer, mas um Jesus humilde. Por meio da sua humildade, irmãos, nós glorificamos a Ele acima de todas as coisas. Não é um Deus distante, é um Deus muito próximo. Quando Jesus sangra na cruz, quando ele derrama todo o seu sangue na cruz, por quem que ele derrama aquele sangue, irmãos? É para ele mesmo? Mas não é um sangue tão precioso, infinito, maravilhoso e precioso? Ele derrama por nós. Ele derrama pelo seu povo. Ele se esvai completamente do seu sangue precioso no sinal, irmãos, de inteira e completa entrega de amor e sacrifício por nós, de maneira que nós somos recebidos pelo Pai. Nós podemos adorar ao seu amor, cantar o seu amor. A essência da sua missão, conforme João escrevia mais tarde, é que através da sua graça podemos ter vida e salvação. A expressão que ele diz aqui, cheio de graça e de verdade, nos ensina que em Jesus encontramos
o equilíbrio perfeito entre amor e justiça. É como nós cantamos no hino: o amor e a justiça se beijam na cruz. Isso não faria sentido, irmão, sem Jesus. Porque a justiça é para aplicar a justiça. Mas sem Cristo, irmãos, nós não teríamos oportunidade, irmão, de experimentar essa profundidade do amor de Deus. Nós só podemos experimentar a profundidade do amor de Deus porque Jesus cumpre a justiça de Deus. O que nós merecíamos, irmãos? O que eu merecia? O que você merecia? A vida eterna ou a morte? O céu ou o inferno? É só as coisas ruins é o que nós merecemos. Para reverter as coisas, irmãos, o que Jesus faz? Ele sofre para cumprir a justiça de Deus, de maneira que ele pode estender a mão para você hoje aqui e te oferecer salvação. Não importa a condição em que você esteja agora. Não importa em quão fundo você tenha cavado atrás de esperança no pecado. Jesus oferece bondosamente salvação para você. Novamente, irmãos, para a gente concluir, ao encerrarmos nosso estudo sobre o Verbo que se fez carne, somos desafiados a não apenas compreender essa verdade fundamental, mas viver em resposta a ela. O Evangelho de João nos apresenta não apenas um relato, mas um convite para que abracemos a luz que é Cristo, reconhecendo a profundidade do amor que Ele nos oferece. Ninguém vai te amar como Jesus. Ninguém. Talvez seja uma palavra distante para você, mas é só disso que você precisa. Você precisa do amor de Deus na sua vida. Você precisa da misericórdia de Deus sobre a tua existência, irmão. Minha irmã, você que me ouve nesta noite. Porque a parte dela não tem esperança, irmãos. Você pode buscar no mundo, você pode buscar talvez em outra religião, fora de Cristo. Você não vai encontrar esperança. Porque só Jesus Cristo, irmãos, nos oferece perdão, misericórdia e amor. Neste mundo em que a escuridão prevalece, temos a firme segurança de que Jesus não apenas veio, mas habitou e habita entre nós. Ele é a nossa esperança, Ele é a luz que guia os nossos passos, Ele é a verdade que nos liberta de nós mesmos, do mundo e do diabo. Como João Batista, somos chamados a ser testemunhas que refletem a sua luz por meio das nossas vidas. Que ao sairmos hoje, possamos levar essa mensagem de esperança, graça e amor a todos ao nosso redor. Não podemos nos conformar em manter essa luz apenas para nós. Devemos compartilhá-la, sendo instrumento de encorajamento e compaixão no meio de um mundo necessitado. Lembremos-nos de que, ao recebermos essa luz, nos tornamos filhos de Deus, como uma nova identidade e uma missão. A de ser luz nas trevas. Que nossa vida diária reflita essa transformação, que nossos corações estejam abertos para aqueles que precisam e que nossas ações glorifiquem aquele que se fez carne por nós. Que a graça do amor do Senhor Jesus Cristo nos capacite e nos fortaleça nessas jornadas. Vamos viver como portadores da sua luz, espalhando esperança, amor e verdade por onde passamos. O mundo que você vive, irmãos, é um mundo de desespero, é um mundo de caos. No entanto, se você ouviu falar de Jesus, irmãos, você pode levar uma mensagem real de esperança, para que as pessoas consigam abandonar as ilusões do mundo e vir a Cristo, a verdadeira luz, o Verbo que se fez carne. Amém, meus queridos? Vamos orar agradecendo ao Senhor.